Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para abençoar, ministrando ao seu coração, diz respeito ao seguinte tema: alguns oram para a guerra parar, outros oram para a guerra continuar. E a respeito desses outros que oram para a guerra continuar, nós temos como exemplo Josué. E o texto base para refletirmos a respeito está no livro de Josué, no capítulo 10, versículo de número 12. Olha o que diz esse texto tão poderoso, a partir do verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o que aconteceu no verso 13? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E olha que pergunta interessante, não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Verso 14, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Olha que poderoso! Enquanto alguns oram para a guerra cessar e a paz reinar, Josué queria trazer completude a esse contexto de guerra. Ele queria se vingar dos inimigos de Deus enquanto ele liderava o exército de Deus. E Josué, avalizado por Deus, autorizado por Deus, na direção do Senhor, olhou para o sol e ordenou que ele parasse. Olhou para a lua e ordenou também que ela parasse. E o sol escutou a voz de um homem, a lua escutou a voz do homem, e por quase um dia inteiro, é o que nós lemos aqui, o sol parou e a lua se deteve, o sol se deteve e a lua parou, até que todo Israel se vingasse. Deus fez isso, e o texto diz que o sol e a lua atentaram à voz de Josué, porque o Senhor lutava por Israel. Eu quero chamar a sua atenção para esse entendimento aqui. Quando o Senhor Deus está lutando por você, fenômenos sobrenaturais vão acontecer. Como esse aqui. Sobrenatural. Natural é que o sol se movimente e a lua também. Sobrenatural é o que aconteceu com Josué. Que coisa tremenda! Quando Deus luta pelo seu povo, coisas sobrenaturais acontecem. A exemplo de Josué, nós devemos orar para que a guerra continue até que o propósito do Senhor dentro do contexto prevaleça. Gente, é o que Deus quer dentro da situação em que você está imerso que vai acontecer. Alguns vão dizer: desista, pare, desista dessa guerra, viva a sua paz. Viva a sua paz numa guerra de tensão em que o inimigo sempre vai estar ali à deriva, sempre vai estar ali no percalço, tentando contra você. Não! Deus luta por você e Ele vai contigo até o finalzinho dessa guerra. E quando Deus luta por você, acredite, o sol parar ou a lua parar é pouca coisa. Quando Deus luta por você, até mortos ressuscitam. Quando Deus luta por você, Ele chama à existência aquilo que não existe como se há muito existisse. Quando Deus luta por você, coisas extraordinárias acontecerão. E eu quero profetizar o extraordinário de Deus sobre você. Porque na sua guerra, não é você quem tem que lutar, é Deus quem vai lutar por você. Deus luta por você. E porque Deus luta por você, você não pode desistir da peleja. Você não pode desistir da guerra. A exemplo de Josué, ore para a guerra continuar, até que Deus te ajude a se vingar de todos os seus inimigos. Quem são os seus inimigos?
Há inimigo literal? Ah, gente, nossos inimigos literais acabam por ser espirituais também. Pessoas que se colocam como agentes do inferno para atrapalharem a vida da gente, como agentes de dores, para trazer depressão e profundas dores e amarguras para o coração da gente. Literalmente o inimigo usa essas pessoas a uma ingerência espiritual sobre essas situações. Uma chefia perseguindo a gente, no local de trabalho, pessoas afrontando a gente, pessoas ameaçando-nos em relação ao nosso emprego. Mas acredite, Deus luta por você. É um filho imerso nas drogas, é uma enfermidade que nunca para de trazer dores sobre você. É uma situação tão improvável, tão complexa, tão difícil de solução chegar para ela. Acredite, Deus está lutando por você. E a exemplo de Josué, enquanto a guerra precisar durar, o tempo que ela precisar durar, Deus estará com você, para que você prevaleça junto com Deus e no fim disto tenha vitória. Acredite, no fim da guerra, em que Deus está lutando com você e por você, não há outra alternativa a não ser vitória. A não ser vitória. E é o que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho, sobre as suas questões mais diversas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses queridos agora, pedindo que no nome de Jesus, a tua boa mão, o Senhor dos exércitos, esteja pelejando por eles, garantindo-lhes a vitória que só o Senhor pode trazer. Eu oro em nome de Jesus. Essa mensagem abençoou o teu coração? Envie ela para mais pessoas. Eu conto com você.